Em 1898, o escritor Henry James lançou um livro, The Turn of the Screw, lançado no Brasil como A Volta do Parafuso ou A Outra Volta do Parafuso, dependendo da edição, que acabou se transformando no século XX num verdadeiro manual de como se escrever ou realizar um filme sobre casas mal assombradas ou supostamente mal assombradas. Supostamente porque o crítico Tzvetan Todorov, dentro do formalismo, estabeleceu que a obra do Henry James é uma obra de uma espécie de fantástico puro, onde existe uma verdadeira fronteira, né? Uma narrativa que fica entre uma fronteira entre dois mundos. Ou seja, a história é construída a partir da ambiguidade, que é quando o leitor ou os personagens da história se encontram em meio à hesitação, à dúvida. E essa dúvida jamais é completamente resolvida, né? Porque, de acordo com o Todorov, se for resolvida, a narrativa pode se transformar numa narrativa estranha, quando o fenômeno faz parte da ordem natural, né? Ou maravilhosa, quando o sobrenatural se prova viável ou realizável no mundo, né? E esse livro do Henry James é a história de uma personagem jovem, que não tem nome, e que se transforma em preceptora, depois de ser convidada por um tio negligente, né, de duas crianças que vivem numa casa antiga chamada Bly. E é um local bem distante da cidade, né? Tem lá os seus aspectos bastante singulares que vão acabar influenciando a construção de uma atmosfera de horror depois na literatura e no cinema. E a ideia do afastamento é importante, né, da civilização para a construção desse tipo de narrativa. E nesse ambiente insólito, a preceptora conhece lá a senhora Grussi, que é uma governanta, as duas crianças, Miles e Flora, e apesar de parecerem no primeiro momento angelicais, né, essa preceptora começa a descobrir por detrás daquela realidade fatos e um pequeno passado insólito que pode envolver fantasmas. É um conto longo, né, segundo a tradição, ou uma novela, né? E essa novela do Henry James foi tão influente que ela acabou gerando várias adaptações, né, principalmente no universo do cinema, mas também no teatro e em outras mídias, né, e formas de arte. A adaptação mais importante foi realizada em 1961 pelo diretor Jack Clayton. É o filme Os Inocentes, com a Deborah Kerr no papel da preceptora. E esse filme não é só uma obra-prima, né, do gênero fantástico, que é um subgênero do horror no cinema. Na verdade, é um dos maiores filmes da história do cinema no século XX, né? Ele é muito mais do que o representante de um gênero. E ali aquela atmosfera dúbia, né, aquela atmosfera ambígua do livro é muito bem traduzida por um roteiro escrito pelo Truman Capote, que inclusive deu dicas deu sugestões visuais ao diretor, né, para criar um aspecto de sonho, um aspecto de assombro, né, e etc. E ele acabou virando também um modelo de como se fazer um filme, né, de casa supostamente mal assombrada, gerando vários filhotes. O mais importante e eficiente, e também com uma grande qualidade estética, é o filme Os Outros, aqui do início do século XXI. A obra original Os Inocentes tem uma fotografia impecável, né, tem uma atuação fabulosa da Deborah Kerr, duas crianças que se dão muito bem no papel e que não tiveram lá uma carreira muito longa no cinema. E essa atmosfera é reforçada pela música, é reforçada por uma fotografia magistral e uma série de outros aspectos, né? E mais recentemente, esse livro do Henry James foi adaptado para o público mais contemporâneo pela diretora Floria Sigismondi. E esse filme se chama Os Órfãos. Eu confesso que eu fiquei um pouco apreensivo para poder assistir o filme, porque as críticas não foram lá muito favoráveis, mas eu resolvi dar uma conferida, né?
Então a trama desse filme acompanha uma personagem chamada Kate, que é a Mackenzie Davis, mais conhecida pelo papel no último Exterminador do Futuro, né? Que é recém-contratada como governanta da mansão, e ali ela vai ter a tarefa de lecionar para duas crianças órfãs, a Flora e o Miles também, né? O grande problema é que essa adaptação da obra do Henry James, que não é uma refilmagem dos Inocentes, né, do Jack Clayton, naufraga fragorosamente, né, na sua tentativa de criar a ambiguidade necessária nesse tipo de horror, né, que é o horror psicológico. Alguns críticos estabeleceram que a fórmula já está gasta, né, mas o sucesso dos outros prova que não, lá no início do século. Que um bom diretor de fotografia, um bom roteirista, né, e uma atriz competente, como foi o caso ali da Deborah Kerr nos Inocentes, né, e como é o caso também da Nicole Kidman nos outros. Tudo isso prova que a fórmula, entre aspas, não está desgastada. Na verdade, o filme Os Órfãos naufraga por ter um roteiro incipiente, que tenta modernizar a história, mas que não consegue, né? Inclusive criando uma série de confusões na narrativa, inverossímeis, pouco profundas. A diretora, que é uma diretora não muito experiente, né? Parece que não teve lá pulso para conduzir a história. Os atores, se são bons ou não fica muito claro, porque parece que eles não conseguiram encarnar muito bem os personagens. A impressão que a gente tem é que o filme é frouxo, né? E essa frouxidão talvez seja derivada do roteiro, né? Que vai impossibilitar ali alguns arroubos artísticos, né, um pouco maiores, ou a construção de um filme comercial um pouco mais eficiente. Então o filme acaba assim sendo uma grande decepção, uma adaptação desnecessária, né, da obra do Henry James para a contemporaneidade. Melhor seria a gente ter ficado com Os Inocentes, que é uma obra-prima, né? Para finalizar, parece que vai haver uma adaptação dessa mesma obra para televisão, né? Programada talvez para o próximo ano. Espero que ela seja um pouco mais bem sucedida. Então é isso.